E você fez muito teatro na época da ditadura, né? Como que era? Como foi essa experiência para você? Olha, era assim, não podia falar nada. E eu, particularmente, nunca tive essa experiência assim de ter uma coisa absolutamente vetada. Eu me lembro que nós fazíamos uma peça, esse grupo que eu disse chamava-se Royal Bexigas Company. E era porque a gente lutava com a maior dificuldade para montar uma pecinha. Aí veio um ballet, que era o Royal London Ballet, veio de Londres, e a Secretaria de Cultura deu uma verba absurda para eles, mais do que eles davam para todas as companhias de teatro de São Paulo juntas. Então a gente pôs esse nome, que era uma gozação chamava Royal Bexigas Company, o grupo. E nós fizemos uma peça, a primeira que a gente fez, chamava O que Você Vai Ser Quando Crescer, que era sobre ser ator, sobre a profissão. E tinha uma coisa assim, a gente não tinha dinheiro. Claro, a gente era mais ou menos recém-formado da Escola de Arte Dramática, eu já tinha feito algumas coisas, mas não tinha dinheiro para produzir. Então a gente fez um chá de cenário, as pessoas levavam coisas, parte de cenário ou parte de figurino, para a gente poder montar o espetáculo que tinha muita coisa. Ele era muito variado, é mais ou menos como se fosse uma revista. Não era uma revista, mas é mais ou menos o esquema revista, não era uma peça, né? Então, entre essas coisas, a gente ganhou da Ródia, que era o Olívio Rangan, que era o diretor da Ródia, que tinha feito uns desfiles de moda muito modernos para a época e tal. Entre outras coisas, a gente ganhou uma capa verde e amarela, por acaso, que o Raul Cortez usava num desses desfiles. Então a gente fez uma cena que a capa se encaixava e o Ney Latorraca usava a tal da capa. Aí fizemos um ensaio para censura, foi cortada a capa, porque ele se ajoelhava na minha frente, o Ney, era uma cena, não tinha nada a ver com nada. E no entender do censor, era o Brasil se ajoelhando diante de uma italiana, porque eu fazia uma cantora de ópera. Então, eram coisas assim absolutamente absurdas, que ditas hoje parece brincadeira. Fala, não aconteceu, isso aconteceu. Claro que aconteceu muito pior. Aconteceu de vetarem coisas inteiras. Conosco não aconteceu. Eu nunca estive em nenhuma peça que tudo que foi vetada ou que foi cortada demais, mas que sempre tinha corte, tinha. Então a gente já sabia até onde podia ir, né? Se você, como nesse caso, que a gente fazia criação coletiva, a gente já sabia, não, isso não adianta. E em 1981, para ver como mais ou menos é isso, bastante tempo depois, já estava se falando em talvez fosse ter uma abertura um dia, né? Depois teve até em 84. Eu e a Eliana Rocha, que também tinha sido do grupo do Royal Bexigas, a gente escreveu um espetáculo sobre um anarquista italiano chamado Gigi Damiani. A gente descobriu esse personagem e descobriu que ele foi muito importante, que todo esse lado do anarquismo em São Paulo era bem desconhecido. Hoje já não é, hoje já tem muita coisa. Você vê, 81 já faz um tempão, né? Não parece, mas faz um tempão. Aí escrevemos, falamos, bom, vamos ver o que dá. Aí no texto não tinha como não ter operário, ele era um operário, a greve era dos operários. Falamos, bom, mas vamos pôr, né? Vamos ver o que acontece, vamos cortar. Mas não cortaram. Aí você falou, olha, está mudando, porque antes, se você pusesse a palavra operário, certamente seria cortada a cena. Entendeu? Que é uma coisa tão absurda. Você fala, gente, era assim, era assim. Então, isso também, eu acho que gerou uma criatividade maior, você sabe? As pessoas começaram a se aprimorar no que fazer para passar por cima disso. Hoje ficou um pouco cômodo, pode falar tudo. E as pessoas falam muito pouco.